O capítulo 13 fornece orientações para a definição do plano de custeio proposto. Deverá constar na avaliação plano de custeio para cobrir o custo normal e suplementar do plano. O custeio será dado por contribuições do ente, segurado e repasses financeiros. As contribuições do ente deverão abranger todos os poderes, órgãos e entidades que possuem beneficiários no RPPS. O plano de custeio deverá considerar todos os custos dos benefícios e as despesas administrativas, sua viabilidade financeira, orçamentária e fiscal, plano de amortização, sendo por alíquotas ou aportes. As contribuições do ente poderão ser diferenciadas por massa de segurados. Em caso de segregação, a contribuição do ente poderá ser diferenciada para os fundos. Referentes aos prazos para a implementação do plano de custeio definido, temos que, havendo necessidade de majoração do plano, o ente deverá atender para o prazo do processo legal orçamentário o prazo estabelecido pela Constituição Federal, que é de 90 dias. O plano de custeio deverá ser implementado de imediato, sendo que o mesmo deverá sanar o déficit atuarial existente. Relativo ao prazo, o mesmo poderá ser adequado ao perfil de risco atuarial do RPPS. No que tange ao acompanhamento do plano definido na avaliação, deverão constar na legislação do RPPS os seguintes itens: prazo de repasse das contribuições normal ou suplementar em até um mês subsequente à competência da folha de pagamento, e a forma de correção de valores atrasados. O acompanhamento deverá ser realizado conjuntamente pelas seguintes partes: ente, avaliando os impactos orçamentários; unidade gestora, verificando as contribuições, repasses e tomando as medidas necessárias para as cobranças; conselheiros, verificando as contribuições e os repasses; e por último, o atuário, demonstrando o comportamento entre receitas e despesas esperadas e auferidas. Os poderes, órgãos e entidades do ente deverão disponibilizar informações à unidade gestora para que a mesma realize o acompanhamento. No capítulo 14, a portaria dita os parâmetros para o custeio administrativo do RPPS. Deverá constar na avaliação a previsão para o custeio administrativo. Este valor deverá ser somado ao custo normal e deverá ser corretamente dimensionado para não usar recursos do RPPS. Este valor deverá ser segregado do custeio dos benefícios do regime, e para isso será utilizada uma reserva administrativa. Esta reserva deverá ser formada pelo excedente do custo administrativo e, dependendo da legislação da RPPS, poderá ser convertida em pagamento de benefícios. Em regimes segregados, este custeio poderá ser diferente para cada fundo. O valor do custo administrativo não entra no cálculo dos limites máximos de contribuição. Finalmente, a evolução deste custo deve ser continuamente acompanhada pelas partes interessadas. O capítulo 15 fala do equacionamento do déficit atuarial. Certamente, este é um dos capítulos mais importantes da nova Portaria 464. Em caso de existência de déficit atuarial, deverão ser identificadas as principais causas do mesmo e alternativas para o seu equacionamento. O déficit atuarial pode ser equacionado através de plano de amortização, através de alíquotas ou aportes ou de segregação de massas. Complementarmente, podem ser aportados bens e direitos para abatimento deste valor. Além disto, os compromissos do plano podem ser diminuídos através do aperfeiçoamento da legislação do RPPS. Constata-se que esses valores de contribuição referentes ao equacionamento do déficit atuarial não são computados para checar o limite contributivo da Lei 9.717, que estipula que a contribuição do ente não pode ultrapassar o dobro da contribuição do servidor. As principais diretrizes para o equacionamento do déficit através do plano de amortização são: que o plano garanta a solvência e a liquidez do plano, que o montante de contribuição no exercício seja superior aos juros do saldo do déficit. Ressalta-se que este ponto é de extrema importância e causará grandes mudanças nas alíquotas dos regimes próprios. Seja estabelecido o plano de menor custo total compatível com a capacidade orçamentária do ente. Os pagamentos não podem ser diferidos e devem cobrir todo o período do plano. Após a sua instituição, este plano deverá ser enviado para a CEPREV. A lei que instituir o plano, além de prever os percentuais e valores, deverá definir os prazos de pagamento. Abordando quesitos mais técnicos, o plano deverá observar critérios definidos em instrução normativa específica como seu prazo máximo,
podendo ser calculado pela duration do passivo, sobrevida média ou tempo definido na normativa específica. Quais serão os percentuais mínimos do déficit a ser equacionado, calculados de acordo com a duration do passivo ou sobrevida média. Percentuais mínimos do déficit que exigirão revisão das contribuições em caso de aumento do mesmo. Escolhida uma forma de equacionamento, em caso de mudança da mesma, o porquê deverá ser justificado. A CEPREV tem soberania para requisitar a alteração do plano. A revisão do plano implica a implementação em lei, observando: planos calculados por duration ou sobrevida média terão seus prazos revistos no momento do recálculo, e os planos por prazo definido deverão respeitar o prazo remanescente contando o marco inicial. Os parâmetros descritos acima poderão ser adequados ao perfil de risco atuarial. Regimes que escolherem o equacionamento do déficit através da segregação de massas devem observar os seguintes parâmetros: atendimento aos princípios da eficiência e economicidade, fundo em repartição constitui-se em um grupo fechado, todos os recursos financeiros deverão ser vinculados ao fundo capitalizado, não poderão ser utilizadas datas cortes futuras para a composição das massas. Só poderão ser utilizadas formas de agrupamento das massas dispostas na portaria. RPPS que optem pela segregação de massas devem realizar um estudo para a instituição da mesma. Este estudo deverá contemplar a análise de aspectos da sua implementação e manutenção, além de dimensionar o impacto administrativo, financeiro e atuarial, além de demonstrar a viabilidade orçamentária, financeira e fiscal, resultados atuariais e projeções de receitas e despesas, se a base cadastral contempla todos os beneficiários do RPPS, se as hipóteses são aderentes, se os valores dos compromissos foram devidamente auferidos, e para os bens e direitos define-se que recursos financeiros pertencerão ao fundo capitalizado, a compensação financeira será alocada às respectivas massas, e os acordos de parcelamento serão alocados proporcionalmente à massa de segurados. Este estudo deverá ser enviado para a CEPREV junto com a lei de segregação em até 30 dias de sua publicação. Após a publicação da lei, a segregação de massas deverá ser implementada em até 90 dias, observando: a alocação dos beneficiários será dada à massa existente na data da publicação da lei, os saldos dos recursos financeiros serão imediatamente vinculados, separação orçamentária, financeira e contábil de cada fundo, vedação de transferências de beneficiários, recursos ou obrigações entre fundos, e a avaliação atuarial deverá apurar os compromissos por fundo. Após sua implementação, a segregação deverá ser acompanhada através de estrutura de gestão que deverá possibilitar o controle dos ativos e passivos de ambos os planos. Deverão acompanhar a segregação o ente federativo, a unidade gestora, o conselho deliberativo e o atuário, cada uma dessas partes realizando um específico controle. Salienta-se que as eventuais insuficiências deverão ser aportadas pelo ente federativo. Finalmente, a portaria estabelece quais são os parâmetros para a revisão da segregação de massas. Esta revisão só poderá ocorrer se fundamentada em estudo técnico aprovado pela CEPREV, sendo que neste será comparada a situação atual com o futuro cenário previsto em que deve ser demonstrado a solvência e liquidez do plano. Caso seja desfeita ou revisada, sem a aprovação da CEPREV, considerará-se que o equilíbrio atuarial não foi demonstrado. Existe a possibilidade de transferência de vidas entre o plano financeiro para o plano previdenciário, sem aprovação prévia da CEPREV, desde que seja realizada análise dos riscos atuariais em relação à aderência das hipóteses da taxa de juros, crescimento real das remunerações e tábuas. As últimas 3 avaliações do fundo capitalizado apresentem resultados superavitários sem considerar o valor do plano de equacionamento do déficit. O valor das provisões relativas aos benefícios a serem transferidos seja calculado com o plano de custeio vigente e com as mesmas hipóteses do fundo capitalizado. O valor das provisões relativas aos benefícios a serem transferidos seja igual ou inferior à margem para a revisão da segregação. Não sejam transferidos recursos financeiros do fundo capitalizado para o em repartição. Para este caso, o estudo da revisão da segregação deverá ser encaminhado em até 30 dias após a data da publicação da lei. Relativo às outras formas de modelagem, poderão ser definidas outras estruturas atuariais cujo estudo técnico tenha sido encaminhado para a aprovação da CEPREV.